Nós precisamos também melhorar muito a educação. A educação de trânsito permanece sendo um problema grave, né? A educação de trânsito para o motorista de ônibus, motorista de caminhão, para o motorista de automóvel, para o taxista, para os veículos de aplicativo, para as pessoas de moto, para as pessoas de bicicleta. Nós precisamos dar mais educação de trânsito. E educação, como diz os chineses, se você quer educar alguém, começa pelo avô dele. É um processo de longo prazo, né? Nós vamos conseguir que os nossos netos tenham uma boa educação, porque nossos pais nos deram um pouco de educação, que nós passamos um pouco para os nossos filhos, que passarão um pouco para os nossos netos. Muita gente nos ensinou que tinha que usar cinto. Eu me lembro que quando a gente tinha um cinto de cintura apenas, quando eu falava que tinha que usar aquilo no início, você é um xiita, como se usa, né? Você é um radical, né? Para não falar de religião, você é um radical, fica exigindo o cinto só porque você mexe com o transporte. Outra questão que a gente conseguiu foi o cigarro. Cigarro é uma coisa que, aqui no Brasil, é difícil você ver num lugar público que é proibido uma pessoa fumando. É raro você ver uma pessoa ser chamada a atenção porque está fumando num lugar indevido. Tem fumante, tem muito fumante, mas eles fumam lá fora. Então, como nós aprendemos essas coisas, não podemos melhorar na educação também do trânsito. E a terceira questão é o enforcement, que é a fiscalização e o policiamento, né? A gente tem que ter muita fiscalização, muito guarda de trânsito, a gente tem que ter muita orientação de trânsito para exatamente obrigar as pessoas a cumprir o Código de Trânsito. O nosso código é um bom código. Você é amiga de um dos grandes redatores, né, que é o Ailton, né, que é um dos grandes brasileiros responsáveis por muita gente estar viva em casa uma hora dessa porque não morreu no acidente. Você tem que fazer fiscalização, porque não adianta escrever um bom código, não adianta você fazer um bom projeto se você não faz manutenção das placas, se você não faz manutenção do pavimento, se você não dá educação de trânsito, mas se você também não faz policiamento, né? Então, tem que ter lei seca com policiamento, tem que ter controle de velocidade com radar. É indústria de multa. Qual é a indústria de multa? Qual é a indústria de multa? Você tem lugar que realmente você não pode passar em alta velocidade porque é perigoso. Você atropela, mata e além de tudo, causa acidente. Tá? Então, o terceiro do ITE, que eu gosto muito, que é essa questão de enforcement. Fiscalização dos ônibus. Se eles estão passando nos horários, para isso hoje nós temos essas maquininhas. Você está aí em Portugal, eu estou aqui no Rio, e a gente se fala aqui como se nós estivéssemos sentados, batendo um papo, tomando um chopp, ou um vinho, como agora você é mais fina, né? Então, a gente estaria batendo um papo, nós estamos de longe. Mas por que nós estamos de longe? Porque as máquinas desenvolveram. Então, essas máquinas hoje permitem um maior controle de velocidade, permitem, se a chegada, o passageiro saber se o ônibus está vindo. Isso tem a ver com a mobilidade. Então, eu creio que esses 3 S são pontos que os prefeitos podem trabalhar muito, 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 muito na parte da cidade. Uma questão que também tem que ser bem trabalhada, cada vez mais, é a questão da mobilidade ativa. Os passeios estão muito ruins, os passeios estão muito mal cuidados, estão mal iluminados, projetos de iluminação, você é arquiteta, projetos de iluminação burros. O projeto coloca uma árvore frondosa, que é boa, e bota o poste em cima, e não ilumina. Então, a iluminação, mais a arborização, mais a manutenção do pavimento para bicicletas, para patinetes, para esse caso da última milha, é muito importante, né? Também evitar que aquilo fica todo quebrado, porque é perigoso. E nisso aí passa por uma questão que é muito, muito importante, que tem sido desdenhada, que é a questão climática e o impacto da mobilidade. A questão climática, ela gera áreas de inundação. Eu vejo muitos casos graves que, pela maior pavimentação, o coeficiente de rolamento da água, né, o deslocamento da água é cada vez maior. Então, saem grandes quantidades de água com velocidades muito altas, porque elas não têm nenhum atrito, vamos chamar assim, que diminua a velocidade da água. Não tem árvore, não tem terra, não tem absorção. Então, aí tem tanto um grande trabalho para fazer nas cidades esponja, nos jardins de água para captar, né? Mas também tem que pensar, porque isso aí tem muito projeto de engenharia, de sistema viário, de mobilidade, etc., que não tem um tratamento para a água para fazer captação e reduzir o problema de inundação. Está cheio de casos de poça d'água por aí, inundando rua, diminuindo a capacidade, aumentando o risco de acidente. Então, a drenagem mal feita, ela faz perder a velocidade, faz as pessoas pegarem doença de fundo hídrico,
porque elas passam por ali e não tem proteção, não tem altura, arrebenta o passeio, fazendo elas se machucar, escorregar e cair na hora que está todo enlameado, sujo. Ali o transporte coletivo não passa, nem o automóvel, fica preso. E aí ele pode ser roubado com revólver ou pode simplesmente ser arrastado para dentro d'água. Triste de se ver são aqueles ônibus boiando na terrível inundação que houve alguns anos atrás em Petrópolis. É um negócio, pareciam barcos, eram tantos ali, um atrás do outro, pareciam barcos navegando. Não é? Então, a drenagem também é um ponto que tem muito a ver com a prefeitura. Então, não estou falando aqui de fazer metrô, não estou falando aqui de fazer... Não, vai ser prefeito, é simples, faça 40 quilômetros de metrô, faça 200 quilômetros de BRT, tem muita coisa para fazer em 4 anos, com baixa quantidade de recursos, com pequena quantidade de recursos, ou com quantidade de recursos compatíveis, com resultados muito grandes. Um bom projeto de engenharia, fazer projetos bem cuidadosos, isso tem muito a ver com a mobilidade. Muitas vezes os projetos são feitos de qualquer maneira. Eu posso citar inúmeros casos de faz a obra, depois vê que não era exatamente aquilo que devia acontecer, depois da obra pronta que você vai pensar que o projeto devia ter considerado, aí depois você vai pensar como é que devia ter sido o plano, e aí você vai pensar de tudo de trás para frente. Né? Faz a obra rápida, para depois você ver que não funciona porque faltou isso, aquilo outro. Né? Então, precisa de melhorar os projetos de engenharia em geral. Temos uma boa escola de engenharia, de arquitetura urbana no Brasil, em mobilidade. Ensinamos a muitos países a implantar BRTs, faixas exclusivas. A Escola Brasileira de Mobilidade é uma boa escola de pensamento. Muitos países do mundo, você os conhece melhor do que eu, muitos países do mundo têm coisas adotadas que foram desenvolvidas no Brasil, né? Mas tem muita coisa que pode ser feita assim. Para escolher o candidato, na minha vida, ao longo de eu estou com 73 anos, eu sempre escolhi candidato pelo que ele propôs. Eu nunca escolhi candidato e eu não voto em um partido, eu escolho, né? Faço um mix daquilo que eu acho melhor. Eu nunca escolho o candidato que diz eu vou acabar com aquilo, eu vou acabar com aquilo, eu vou tirar isso. Eu escolho o candidato que fala eu vou fazer isso por causa disso, vou fazer. Aquele propositivo. Porque dizer que vai desmanchar porque eu acho, não dá. Tá? Eu quero ver o que ela vai fazer dele para frente. Isso é uma tese que eu tenho há muito tempo. E por que você não falou de ônibus elétrico, William? Por que você não falou de ônibus... Eu falei isso porque isso aí tem tanta coisa para fazer, e isso aí também são temas para fazer. Mas se você tiver dinheiro, tem ônibus elétrico, tem metrô, e aí por aí vai. Tem Vetol, agora tem carro elétrico também. Quer dizer, você pode dar, mas vai depender de dinheiro. E como tem muita demanda para pouco dinheiro, eu creio que se você pegar um beabazinho e fazer em 4 anos isso que eu te falei, já dá uma boa diversão.